E durante o capítulo anterior, o Prota recebeu uma missão do sistema, que pedia pra ele dar um beijo na garota mais famosa da escola, que era no caso aquela que estava na sua frente. Mas ele sabia que essa missão era impossível, e decidiu que seria melhor desistir dela. Mas logo depois, ele recebeu uma advertência do sistema, e falava que caso o Prota desistisse da missão, todas as recompensas que ele recebeu seriam confiscadas, e a janela de missões nunca mais apareceria. E então o Prota ficou muito bravo, e falou que aquilo era uma sacanagem. E ele também percebeu que caso desistisse, ele iria voltar a ter 1,68 m. E enquanto isso, as garotas começaram a observar, achando que ele estava ficando doido. E então vimos a notificação do sistema, informando quais seriam as recompensas. E falando também que o Prota tinha o prazo de até o último sinal do dia tocar. E com isso ele percebeu que ele realmente não podia desistir, e que ao menos ele iria tentar. E depois disso, vimos ele encolhido na sala de aula. E por mais que ele tivesse falado que iria tentar, ele não sabia por onde começar, pois afinal de contas, eles não estavam namorando. E ele até pensou que poderia beijá-la sem o seu consentimento, mas logo em seguida desistiu, pois afinal de contas ele não queria ser preso. E após isso, o Prota ouviu uma voz vindo de trás dele, que perguntava se ele queria um beijo. Mas pro azar do Prota era seu amigo Yakuza. E após ver que ele estava todo machucado, o Prota perguntou o que havia acontecido. E então ele falou que havia apanhado dos valentões. E após isso, o Yakuza perguntou para o Prota porque ele estava repetindo a palavra beijo várias vezes perto dele. E então o Prota supôs uma situação para ele. Se alguém desse uma missão a ele, dizendo que ele deveria beijar uma garota, o que ele faria? E então o Yakuza falou que isso seria fácil, pois ele só precisava ser honesto e pedir para ela. Pois afinal de contas, já que existiam abraços grátis, também poderiam existir beijos grátis. Mas então o Prota discordou dele e falou que isso nunca funcionaria pra caras como eles. E então o Yakuza deu uma ideia pro Prota e falou que ele poderia pagar pelo beijo. E o Prota achou essa ideia genial e falou que um beijo era apenas duas bocas se tocando. E falou que afinal de contas, todo mundo gostava de dinheiro. E então ele perguntou quanto o Yakuza tinha e pediu um pouco de dinheiro emprestado. E quando o Prota estava quase pegando o dinheiro, o Prota percebeu que eles estavam indo longe demais. E então o Yakuza pediu desculpas e falou que essa não era a intenção dele. E enquanto ele estava guardando a carteira, ele falou para o Prota que para esse beijo acontecer, ele precisaria estar sozinho com a garota. E falou que isso seria um problema, pois raramente eles tinham chances assim. E o Prota falou que o Yakuza estava certo, pois ele nunca esteve numa situação em que ficava a sós com uma garota. Até que ele teve uma ótima ideia, pois durante as aulas de educação física, a garota que ele precisava beijar nunca participava, e sempre usava a desculpa de que estava naqueles dias. E quando ela finalmente acordou da sua soneca, percebeu que o Prota também estava na sala e perguntou por que ele também estava matando a aula de educação física. E após ele falar que não estava se sentindo bem, ela logo falou que ele estava mentindo e perguntou se ele estava encarando ela enquanto ela estava dormindo. E falou que se esse fosse o caso, o Prota estaria morto, pois ela iria contar pra todo mundo da escola. Mas então o Prota levantou muito bravo e falou que estava falando a verdade. E após isso, a garota de cabelo preto falou que estava apenas brincando. E falou também que já estava ficando cansada de zoar com o Prota. E após isso, ela pediu pra ele comprar um suco pra ela. Mas então o Prota falou que já tinha ido e colocou em cima da mesa dela. E enquanto isso, ele começou a pensar se deveria pedir ela em namoro, pois assim ele conseguiria beijar ela. Mas então ele começou a se perguntar quais eram as chances daquela garota ter um crush secreto por ele. Mas percebeu que essa chance era quase zero. E então, pra tomar coragem, o Prota resolveu tomar um pouco do suco dela antes. E logo após devolver a ela, ele gritou bem alto, perguntando se ela já havia beijado alguém antes. E após ouvir isso, ela ficou sem saber o que responder. Mas então perguntou se o Prota queria realmente ser preso. E com isso ele falou que estava apenas brincando e pediu pra ela deixar pra lá. E então os valentões apareceram na sala e estavam gravando tudo que o Prota estava falando. E começaram a tirar sarro da cara dele. E perguntaram ao Prota se ele gostava daquela garota. E ela começou a ficar com muita vergonha após eles terem dito que o Prota era afim dela. E então o Prota ficou muito bravo e falou pro valentão apagar aquele vídeo. E após ele dar um grito bem alto, dizendo que era pra apagar aquilo, o valentão deu um soco bem no meio da cara do Prota e perguntou se ele não tinha medo da morte. E após isso, com tom de ironia, ele falou que estava apenas brincando. E também perguntou se só algumas pessoas tinham o direito de zoar com o Prota, pois afinal de contas eles também queriam. E bateu a porta do armário em cheio na cara do Prota. E enquanto os outros valentões estavam dando risada, esse outro se preparou pra dar uma lapada na cara do Prota. Mas pra sorte dele, a garota de cabelo preto apareceu e falou pra ele parar com aquilo, pois aparentemente o Prota já tinha entendido o recado. E também falou pra aquele valentão apagar aquele vídeo. E com isso ele bateu continência e falou que era pra já. Mas enquanto ele ia embora com seus amigos, ele falou que ele nem estava filmando, pois afinal de contas, ele não era tão maluco ao ponto de filmar aquela garota, pois aparentemente ela era a mais famosa da escola. E então ela virou pra falar com o Prota e disse pra ele ir pra casa mais cedo, pois assim ele evitaria de apanhar o resto do dia. E após tudo isso, vimos o Prota em casa chorando, pois além de ter apanhado na frente daquela garota, que também iria perder os privilégios do sistema. E também se perguntou o que ele deveria falar pra sua mãe sobre os óculos, pois ele já havia usado a desculpa de ter tropeçado nas escadas. Mas enquanto ele estava deitado na cama, a notificação do sistema apareceu, dizendo que ele tinha completado a missão. E com isso ele percebeu que a garota de cabelo preto havia bebido o suco, e assim ele deu um beijo indireto nela. E ele estava tão contente que ficou de pé em cima da cama. E o sistema informou que ele havia recebido um cartão de ouro e um cartão de prata. E após ele falar revelar cartão, ele lembrou do primeiro cartão de ouro que ele havia conseguido, e fez ele aumentar 3 centímetros de altura. E se perguntou o que ele iria conseguir dessa vez.